eu estou aplicando o design, e enquanto eu estou aplicando o design, eu estou observando como os líderes estão pensando. Em cada estágio do Design Thinking. E eu quero compartilhar para ver se faz sentido isso para vocês, tá? Então, eu estou chamando o mindset disruptivo de pensamento sistêmico disruptivo. E eu estou chamando aquilo que está ficando obsoleto do mindset dicotômico maniqueísta. O que é o mindset dicotômico maniqueísta? Dicotômico porque divide tudo em dois. Já ouviram isso? Ou é isso, ou é aquilo. E maniqueísta porque o meu grupo sempre é o certo, sempre é o bom, sempre é o incrível. E o outro grupo sempre é o errado, sempre é o vacilão. Tudo é culpa dele. Então, o que eu estou analisando é que o mindset que divide as coisas em dois e que culpa sempre o outro, para a complexidade é um desastre. E é ele que tem a dificuldade de criar a inovação. E o mindset de sistêmico disruptivo é aquele que está pensando de uma forma diferente. Então eu vou tentar fazer isso com toda a calma do mundo e vocês fiquem muito atentos para escrever e para me perguntar, tá certo? Então onde eu estou? Eu estou numa fase do design que chama empatia. Empatia é, vamos descobrir o que o cliente precisa? Então quando você põe aquela fase, é claro que eu estou fazendo aqui uma ilustração, né? Mas tem um grupo de líderes que diz assim, a gente sabe o que o cliente precisa. Não precisa perguntar para o cliente. Eu sei o que o cliente precisa. E você fica olhando e fala, como assim? Não, a gente já até sabe a solução. Não precisa perguntar para o cliente. Essa coisa Eu, em 2020, participei de 2 empresas onde os gerentes de produtos diziam, eu sou gerente de produto, não preciso perguntar para o cliente o que ele precisa. Então eu olhava e falava, opa, isso é um mindset. O mindset disruptivo, em vez de dizer, eu sei o que... E tem uma coisa, hein? Eu sei o que todos eles precisam. O mindset disruptivo está dizendo, peraí, calma. Vamos descobrir o que cada cliente precisa. Olha a diferença. Consigo explicar a diferença de pensamento? Por isso que o design thinking dá errado, porque você põe uma abordagem maravilhosa, mas ele está pensando no dicotômico. Entendeu? Depois, ok, agora vamos definir o que é importante para o cliente. Aí, o mindset disruptivo, ele trabalha com correlações. Lembra do exemplo que eu te dei do hospital? Entendeu? Então, assim, eu sei o que o cliente precisa. Se ele está cansado, eu preciso fazer ele descansar. Portanto, parede azul. O que é uma mente correlacional que junta 2 coisas que não necessariamente são importantes? O contraponto do correlacional é a causalidade. Olha que interessante. Se ao invés de você dizer, ele está cansado, vamos descansar, vamos pôr parede azul, você chegasse até ele e disse, por que você está cansado? Investigasse, ele te diria, eu estou cansado porque eu estou esperando muito aqui. Olha, estou conseguindo explicar a força disso? Então, você começa a perceber como que as pessoas pensam. Na fase da ideação, o que o dicotômico estava dizendo? Não. Por que eu botei azul? Não estou criticando a solução azul, mas só estou fazendo um trabalho analítico do pensamento. Isso é importante para o futuro. Então, por quê? Porque na cabeça dele, ele fez curso de cores e acha que a solução é criar uma cor importante. Então, o mindset está baseado em dados, fatos, modismos, achismos. Edu, que louco isso é, porque tudo isso passa muito rápido na cabeça das pessoas. Na nossa também. Na nossa também. Entendeu? Então, quando você está trabalhando com um disruptivo, ele está focando nos dados, no fato. E tem uma coisa que eu tenho visto todo santo dia. O mindset dicotômico quase sempre está muito distante da verdadeira necessidade do cliente. E quanto mais distante ele está do cliente, mais o cérebro dele tem vontade de inocular ideologias, crenças. Vocês sentem isso? Por quê? Porque se eu sou disruptivo, eu estou mais próximo. Então, em vez de pensar o que eu acho que o outro tem que aprender,
Nossa, tô louco para criar uma polêmica aqui, mas não vou ligar, né? Eu vou mais próximo para tentar realmente descobrir. Vou dar um exemplo forte já já, tá bom? Então, onde você está, Edu? A gente está fazendo um trabalho importantíssimo de analisar como o seu líder, os nossos líderes estão pensando e como a gente também. Então, quando chega na frase do protótipo, era muito comum as pessoas paravam, os dicotômicos paravam e não faziam mais nada. Aí você fala, por que você não está fazendo o MVP? Não, porque a gente já sabe, não precisa testar. Porque a gente vem de quase 200 anos com esse mindset com o dicotômico. A gente está na nossa raiz separar tudo em dois, colocar um como superior e um como inferior. Colocar um como mal e eu sempre bom. Está na nossa raiz educacional. Então, como qualquer cultura que a gente que trabalha, nós precisamos, primeiro, ajudar esses líderes a observar a metacognição. A gente começa a ajudá-los a perceber como eles estão pensando. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou tirando o automatismo, estou levando ele para cima, estou tangibilizando o automatismo para poder dizer, olha, tem uma outra possibilidade aqui. E aí, o que acontece? Quando nós começamos a ensinar a disrupção, e eu vou mostrar o como, aí você vai sendo carinhosamente, respeitosamente desafiado a pensar em cada etapa disso, como ser disruptivo e perceber quando eu estou sendo maniqueísta. Entendeu? Então é um processo de autoeducação. Eu me educo, e aí por isso que a gente fala da cultura. Porque eu estou me educando e a cultura está fomentando esse processo. Porque quando vem alguém e faz uma correlação, a cultura fala, calma, pera lá, não é assim. Vamos rever? Então daí que a gente começa a criar um aquário onde nós temos líderes engajados, pessoas, né, os engajados, os early adopters da cultura, que vão nos ajudando a aprender a pensar de uma forma mais atual para lidar com a complexidade, porque isso não é uma questão conceitual. Tudo que a gente percebe é que cada vez que você usa um pensamento dicotômico maniqueísta, você começa a se tornar obsoleto. Às vezes dá certo por 3 dias. E aí tudo que a gente vê, que eu fui para Israel, fui para vários lugares de inovação, quando você começa a ver gente boa trabalhando, nossa, eles têm esse modelo aqui. Daí você começa a dizer, puxa, é verdade, né? Porque fica mais fácil, fica mais maduro, fica mais fluido, entendeu? Até porque a gente trabalha com segurança psicológica. Então, fica mais fácil, porque você começa a ter uma abertura de cultura para dizer, Van, estamos pensando correlacional, não estamos pensando em causalidade. Entendeu? Já vamos chegar lá, tá?